Você quer aparecer de novo? Cadê a toalhinha ali? Chega pro colo da mamãe. Ai, ai. Mulher, você quer pegar minha água? Não vou lhe dar minha água, não. Pronto, Oi? voltamos. Ela pediu aqui para subir. Ela tá querendo andar em cima da mesa. Não vou deixar. Não Vamos. pode. A pergunta era de João Pedro ou era de outra pessoa? Era de João Pedro. Ele perguntou se titulação faz diferença, que ele está terminando uma pós em penal. A titulação para cargo de tribunal, de analista e de técnico não faz diferença. Mas Mas depende do qual edital. Os que a gente fez, exato os que a não gente fez? fez não contam. Mas eu tô numa leva aí de concurso CESP que tá lá para técnico eu não vejo prova de título, Uhum. mas nas provas CESP do MP Ceará contou titulação. Eu não sei se MP Pernambuco também contou titulação. Quem está podendo fazer uma pós, façam. É um ótimo investimento. Você, se não contar como titulação, você entra ganhando mais, você já entra com Ah, adicional. Mas exatamente. quem não puder, não se desespere, que eu já fiz alguns concursos que pediam titulação e ninguém passou na minha frente. Uma ou outra Uhum. pessoa passa na sua frente. Você não perde esse ponto todo, porque em algumas coisas, pós é caro, tem um investimento, você ainda tem o investimento de outras coisas, você precisa ter tempo. Então, se É. você não conseguir fazer, não se desespere. Ah, eu preciso ter esse título. Não é assim. Não, e muitas vezes conta também em cargo de procuradoria, cargo, não sei, policial se conta, mas na verdade, se for técnico, mas o João Pedro, eu conheço ele, ele é formado em direito, o cargo dele vai ser mais questão de nível superior. É o que você falou, se não contar, varia de concurso para concurso, vai contar na hora de ganhar mais. Mas Esse foi o. nenhum desses que a gente fez contou. Esses tribunais federais, nenhum pedia titulação como ponto de para melhorar lá no concurso. É, E também é essa coisa, quem não tiver, não se desespere. Você pode, num concurso ou outro, ganhar ponto, mas também não vai ser uma redação, que vai ser, outra prova. não vai ser, é pouca coisa. E é o que você falou, poucos têm também. Então, Exato. claro, se tiver condição é um diferencial, né? Já que poucos têm. Mas, igual, eu pensei na pós, assim que eu fiz os três, pensando que eu seria chamada muito rápido para ganhar mais. Eu pensei na remuneração, vou fazer a pós, porque aí eu já entro ganhando 7,5, né? Que ganha mais. É uma coisa. E ó, pra você ver, já foi 1 ano e meio, já acabou e perdeu, não perco. Tá aí, né? Se um dia eu quiser dar aula, cobrar no concurso, tá aí. Mas de fato é uma coisa que vai muito da condição mesmo. Depois, quando você tiver já no cargo que você quiser, você faz, né? Então, Tem não pós hoje é. em dia que você consegue fazer em 6 meses. Então, depois que você entrar, você vai ter dinheiro, vai ter salário para isso. Você pode fazer uma pós boa e terminar em 6 meses. E não sei, às vezes até o tribunal incentiva, não sei Tem se pagaria. parceria com alguns lugares. Cíntia, Então, vamos a essa. Naomi quer buscar uma bola. Naomi quer pegar uma bolinha aqui embaixo. ai, não. Vamos a essa parte da live para responder umas perguntas do pessoal, já que a gente Vamos. iniciou com eles. Teve uma moça aqui que perguntou o que vocês sugerem, Mona Lisa Araújo, o que vocês sugerem para quem vai iniciar a vida para concurso? Eu sugiro. Ah, tá. Peraí, o que vocês sugerem para quem vai iniciar?
Eu sugiro, ó, YouTube, se você não tem condição financeira de comprar um curso, o ideal é comprar um curso. Só que se você não tem, o YouTube tá cheio de aula ao vivo, de aula gravada, aula com conteúdo completíssimo, de Alphacon, de Gran Cursos Online, de De estratégia professores concurso, excelentes. de professores excelentes. E é por isso que o nível aumentou tanto. Hoje em dia tem conteúdo, ó, demais. Você É. consegue estudar, não precisa nem E assim, investir. também tem essa questão da condição, mas agora nesse último lançamento do Gran Cursos e do Estratégia, eles lançaram algumas condições que pode ser, a pessoa pode pensar duas vezes assim, poxa, R$ 49,90 por mês. É, às vezes nem Isso. compromete o limite do cartão, eles debitam mês a mês, então é bom É, pensar. E uma coisa até que eu queria falar com Cíntia, lá do começo da Casa do Concurseiro, que ela fez o curso. Quando você foi para o Estratégia, eu não acho, por exemplo, o Estratégia, às vezes, um curso para você pegar quando você inicia. Você pode dar uma tristeza. Você olha aquele monte de matéria, eles são muito completos, tem uma linguagem, às vezes, que eu acho avançada, e tem os uhum, cursos menores, uns professores, até umas aulas dessa de YouTube, aulão, que eles dão os princípios, dão outras coisas, que vale a pena. Se você pode pegar um cursinho menor, às vezes um cursinho presencial, isso vale a pena para você se identificar com os termos. Porque se você pega um curso muito grande, um curso muito completo, você pode nem entender. é. Porque assim, quando eu fui para estratégia, eu já tinha feito da casa. Então, vamos dizer que eu tive uma base, né? Exato. Uma base, porque a casa a linguagem não vou falar que é ruim, porque eu ainda tenho curso da casa, viu? Eu ainda tenho curso da casa, uma assinatura total, tribunais. Falou, olhou para mim, eu tenho cara de tribunal, eu tenho tudo de tribunal. Eu tenho o curso da casa, às vezes eu estou fazendo o exercício, eu falo, deixa eu acessar a casa para ver uma aula lá. E Então, às vezes foi um curso que você fez no começo, se dedicando bem, querendo entender os conceitos, que você pode ter umas anotações que você volta, pode ter um resumo melhor. Então, eu acho é, que tem bem isso. Eu lembro que na época do TRT eu fazia papa concursos com Marcelo Sobral. Essa minha sei, amiga do TRT 20, Raíssa, que ela era muito boa em direito do trabalho, ela me disse que Naomi está comendo uma pasta. Ela me disse que ela fazia o Papa e que para Tribunal do Trabalho ele era muito bom. Só que eu comecei a assistir aula, eu já tinha uma base. Eu olhei e disse, gente, uma pessoa que está começando não consegue ver uma aula dessa. Não é. é uma aula que você começa a entender. E eu, Aí, assim, tem pessoas às vezes que faz, isso daqui eu não vou falar não, vou passar. Não, você tem que falar, você mas tem que explicar. eu acho assim, falar é o que sugere para quem vai iniciar. O que eu sugiro e que deu muito certo para mim foi videoaula. Porque a videoaula Também sou a favor. você tá como se fosse com o professor ali, explicando. A pessoa às vezes está falando, você está lendo, então você fala, que é isso? Aí na hora que o professor vai ler, ele te explica cada pedaço daquele conceito e fala, nossa, fez todo sentido. E aí você guarda e nunca mais esquece aquilo. Então eu sou a favor de você estudar com videoaulas, estudou aquela matéria, faça alguns exercícios para ver se você entendeu. Então, ter uma rotina assim. Se você não tem um concurso em vista na cabeça, faça um curso que tenha um português, um raciocínio lógico, um direito constitucional, administrativo e informática. Essa é a Com dica mais, certeza. não é? São as É. 5 que mais caem. E aí, quando surgir um concurso que você fala assim, nossa, vou fazer esse, você já vai ter essas 5 matérias que provavelmente vai cair, você vai ter que estudar mais umas 3 ou 4, que vai ser as específicas. E essas Então, 5 matérias, o tanto de gente que também tem isso, de quem era do TRT,
quem está no TRT gosta muito de direito do trabalho, então, e geralmente tem uma afinidade com direito, então eles vão acertar a mesma quantidade que você acertou. O que lhe bota para dentro, muitas vezes, são essas gerais. Então, você tem que dar atenção a raciocínio lógico, você tem que dar atenção à informática. Informática, ultimamente, eu estou vendo assim, cair um pouco menos. Mas e Uhum. português, assim, quem É, não é Flávia Rita, Adriana Figueiredo de português, estudem português, conheçam a banca, façam um pouquinho de questão cada dia, porque é importante. e isso que você falou é totalmente importante, realmente específico, todo mundo acerta. Ó, É. como que inverteu? Não é mais o conhecimento gerais que todo mundo acerta, é o específico. Ah, na verdade, o calo de quem é do direito é os gerais, é a Raciocínio matemática. lógico. Raciocínio lógico aconteceu comigo no TRF4 de não conseguir terminar. Das 6 questões, eu estava indo para a quarta. E aí acabou. Aí ela falou assim: quanto tempo falta? Ela falou 15 segundos. Aí eu já, Marcou C de Cristo e foi. eu já estava com tudo pronto, só faltava essas 3 para eu fazer e passar com o gabarito as 3. Aí eu fechei o olho e marquei. Realmente é o que diferencia, porque essas 3 questões me fizeram falta. Aliás, aí uma anulou, aí de 6 anulou, então aí eu acertei 3. Não, peraí. Eu só errei 2. Acertei Uhum. 3, e 2 eu perdi. Essas 2, se eu tivesse conseguido fazer, talvez eu já estava em quinto lugar lá na minha região. Outra Chance de coisa que não me. Mona Lisa também perguntou foi a questão do cursinho. É outra coisa também que eu sempre digo. Geralmente, todos os cursos um pouco maiores, gran cursos, até o Papa Concursos, Marcelo Sobral para Direito Administrativo, ele é uma coisa assim do outro mundo, ele é muito bom. Ele dá coisas constitucional também que em alguns cursos eu não vejo. E se você tem uma estratégia, não estou lembrando de outros cursos, mas geralmente todos os cursos que se dediquem a dar matéria de concurso, eles vão ser completos. Então, não se prenda tanto a essa questão de, ai, qual curso eu faço? Porque você fica perdendo tempo. Ai, vou comprar um rateio do Estratégia. Aí lê o rateio todo do Estratégia. Ai, vou assinar o Gran Cursos. Aí já mudou o curso. Ai, vou para não sei o quê. Não. Veja o curso todo de uma vez e revise o que você já viu. Porque você nunca vai ter 100% da matéria na sua cabeça. A questão é você Não. revisar aquilo que você já viu. E outra coisa, muitas vezes vai de você mesmo, porque às vezes eu gosto de um professor e a Andrea não vai gostar, vai falar, não sei. Então, curso é o que ela falou. Hoje em dia tem muito curso bom. Eu indicaria pegar o YouTube e ir no canal desses que a gente está falando. E assistir uma aula e falar, nossa, gostei mais desse. E ver as condições dos cursos. Muitos deles deixa em 30 dias usar o curso. Se não gostar, devolve o dinheiro. Não tem isso? Parece que Tem. tem. Então, eu sei que o Eu, GRAM tem, o Estratégia tem. E o Direção Concursos, que também é de professores bons, inclusive de o um que era do Estratégia, Direção, que é a mesma plataforma do que concursos. Todos mesma esses plataforma. cursos, com certeza, você vai estar bem assessorado. Bem lembrado, verdade. E às vezes você faz um combinado, comprando direção, que é um baita de um cursinho, e o que é concursos. É. E aí, E minha pergunta outra pergunta aqui que eu tinha visto era. Ai, Aninha vai ter live com ela, que ela foi chamada no concurso da FAB. E deixa eu ver. Naomi está aqui revirando o lixo é, embaixo de mim, tá querendo aparecer. ela tá querendo aparecer, não é? Quer aparecer, eu vou já colocar ela para cima. Vamos aqui. Gabriela Nogueira, você anotava assuntos da videoaula? Sim, quando eu fazia o cursinho do Papa, não me pegou algum recibo ali. Quando eu fazia o cursinho do Papa, Marcelo Sobral, ele é muito, muito focado nessa questão de ter seu caderno montado. E
Tá aqui, ó. Todas as aulas eu fazia o mapa da aula e depois eu tinha que refazer, passar limpo, porque ele fazia questão de deixar, às vezes, a sua aula bagunçada para depois você ter que passar limpo. E essa coisa de Que anotar, legal. com certeza, se você não sabe da matéria, não adianta você ficar, ai, vou só revisar. Você tem que anotar. Óbvio, se é uma matéria, hoje em dia, às vezes eu vejo umas aulas eu deixo passando a aula de constitucional, artigo 5º, alguma coisa, porque você tem que, mesmo o artigo 5º, você tem que reavivar ele na sua cabeça, mas se você está assistindo aquela videoaula, anote. O povo diz, assisti 2 videoaulas hoje. 2 é muita coisa. Uma videoaula hoje, se for do Papa, por exemplo, que era de 2 horas. Você não assistiu 2 horas, você vai assistir quase 4 horas, porque você tem que dar pause. E EAD está aí para isso, para você dar pause. Para você parar, anotar, você não está em sala de aula vivo. Você tem que ir concentrar o conteúdo e ir anotando. Eu também escrevo muito, anoto tudo. Eu imprimi os slides, nunca imprimi os PDFs, porque do estratégia são enormes. Do PDF só imprimia as questões e os resumos. O restante, eu imprimi os slides e anotava tudo que falava na aula. Tudo mesmo. E aí depois, nas leis secas também, eu ia direto na lei e falava e anotava os detalhes que precisava, principalmente quando estava fazendo questões. O William perguntou aqui quantas matérias que a gente estuda diariamente para os tribunais. Quando eu estudei daquela forma da lei, eu estudava sempre a mesma matéria para conseguir dar conta de terminar. Às vezes, para você entender o que é uma matéria e não misturar, é bom você sempre estudar aquilo para você entender a lógica daquilo. Porque senão, até você voltar naquela matéria, você já esqueceu. Então, é Exato. bom ter uma sequência para você entender o que é, por exemplo, igual se você for estudar principalmente, é uma sequência. Agora, depois que você já sabe, que você já, sim, eu tô exercitando, já tô estudando, tô assistindo aula de coisa que eu já sei, eu estudava 2 matérias por dia. E só que eu tinha o dia todo. Agora, o dia todo é uma por dia. Eu estudo uma hoje, uma amanhã, geralmente que tem a ver com a faculdade. Aí, hoje eu tenho aula de civil, então hoje eu vou estudar direito civil. Aí, e vai. Mas quando eu estava aprendendo, eu dedicava sempre àquela matéria para eu entender, depois eu ia para outra, depois eu já ia alternando para eu saber na prova, porque eu tenho que saber na prova, então eu já ia. É. O meu caso, quando eu realmente decidi fazer só TRT, eu contratei o pessoal dos ciclos. Hoje em dia, eu acho que o Instagram deles é Método Ciclo. Algo assim, de Fernanda Villaine, que ela é daqui de Natal, passou para a DPU, super novinha. E eles têm uma organização dos ciclos de estudos, aquelas coisas de fazer revisão 24 horas, com uma semana, com 15 dias e outra coisa. Então, não é muito uma questão de, quantas matérias. Tem que ver também isso. Quantas matérias, quantas horas, alguma coisa assim. Não acho que seja, eu colocava o meu estudo mais por metas. Eu fazia o ciclo 1 como se eu pegasse um PDF de estratégia, por exemplo. O meu ciclo 1 ia ser ler 40 páginas do PDF de estratégia, ou 30 páginas. Como eu tenho dia livre, eu colocava isso daí, que meu ciclo 1 era o mais demorado. Ciclo 2, eu já pegava com 24 horas. O ciclo 2 era da matéria do dia anterior. As 40 páginas que eu tinha lido do dia anterior, eu ia revisar no ciclo 2, isso no mesmo dia. Ciclo 3 ia ser uma matéria que eu tinha visto uma semana atrás. Que aí eu acho que eu ia fazer questões desse assunto. Ciclo 4, eu ia pegar a lei seca de uma matéria que eu tinha lido 2 semanas atrás. E com isso você vai fazendo o cronograma. E o que eu indico muito é
No meu caso, tem muita revisão, mas agora eu vou fazer concurso da Assembleia Legislativa do Ceará, eu estou tendo que estudar direito financeiro, vou estudar de novo administração, que eu não sou boa em administração, então eu vou ter que ter um ciclo um e alguma coisa, vai ter um ciclo mais pesado. Mas você tem que ler a matéria, revisar a matéria que você leu, basicamente com 24 horas, fazer questões dessa matéria, uma forma de revisão, uma semana depois, lei seca dessa matéria, e a cereja do bolo é tipo, com um mês depois, revisar aquilo que você deixou grifado, que você deixou resumido, mais ou menos um mês depois. Se você faz isso com todas as matérias, aí você tem que dividir o seu dia em 4 ciclos. Então, se você tem 2 horas, você vai gastar 40 minutos no ciclo um, por exemplo, aprendendo uma matéria nova. Você vai gastar meia hora fazendo questão. Você vai gastar mais meia hora lendo a lei seca e separar, não estou contabilizando aí para ver o que é que dá 2 horas. E gastar mais 15 minutos, alguma coisa, para dar uma revisada naquilo que você já leu. Isso daí é interessante. Você fica sempre relembrando as matérias e foi uma coisa que ajudou muito, porque eu tinha disciplina, eu tinha uma rotina, eu tinha uma meta para bater, tinha o que fazer. Eu acho que esses cronogramas, quando você organiza antes, você ter essa ideia, ele ajuda muito. Ajuda muito. Eu, quando também estava com meta e com prova marcada, eu fazia cronograma também. Anotava na agenda que eu vou ver hoje. E se eu atrasei, azar é meu, acumulou. Eu tenho que dar. Mas eu Então, deixava umas janelinhas, às vezes, no meio do cronograma, porque eu sabia que ia ter um médico, alguma coisa, alguma urgência que eu ia ter que fazer, então eu deixava uma janelinha, porque eu sabia que ali na frente eu poderia ter algum seguir. imprevisto, né? E aí, o Chico falou de treinar redação. É verdade. A redação, peraí, eu fazia aula de redação quando eu comecei e fiz a aula de estrutura e tudo mais. Eu fazia uma redação por semana. E isso foi muito importante para mim, para eu mesmo treinar o tempo lá, porque eu fazia redação em 1 hora e meia. Ou seja, 1 hora para fazer a redação, 40 minutos, e o resto passar no bonitinho, na folha. Então, a redação é bom mesmo para você manter tua mente sempre em treinamento, fazer pelo menos uma por semana, uma cada 2 semanas. Porque não gostava de fazer redação. Eu senti que eu estava perdendo tempo. Mas não é perda de tempo, é uma coisa que É o que define. ele joga lá pro alto. Sim, Cíntia, deixa eu lhe dizer uma coisa. TJ Ceará, eu passei em segundo lugar nas objetivas. Em segundo lugar. Na redação, eu caí para 109. não acredito. Ai, você deve ter. Nossa. Isso é outra pauta, assim, mágoas que você acumula ao longo da sua jornada. Eu já tive concurso que eram 40 vagas, eu fiquei em 41. Aí Nossa. teve o do E não, TRT. nenhum desistiu? Não, mas era tipo, classificava 40 e eu fiquei em 41, então não classifiquei. Entendi. Aí já fiquei nesse também do TRT Rio, que era 400, eu fiquei em 414. Já estive em segundo lugar no TJ Ceará, tipo 18 mil candidatos, e eu caí para 109. Tipo assim, FGV, eu odiava FGV, terrível, despenquei na redação. E FGV tem. gente, pronto, FGV, eu não queria nem fazer, porque essa prova do TJ Ceará foi um mês depois do TRF4, eu tava cansada, tava assim, foi na época que eu tive a lesão da coluna, tive umas coisas de saúde, um mês só para a prova do TJ Ceará, que era outra matéria completamente diferente, tinha regimento interno, tinha várias outras coisas que não tinham no TRF4, e eu É outro ruim. odiava FGV, porque eu fiz o TRT Santa Catarina. Eu acho que de português, de 15, de 20, eu devo ter feito 8. Foi assim uma coisa horrível. E todo mundo, eu odeio FGV, eu odeio FGV. Eu odeio FGV. Pois eu fiquei em segundo lugar nos objetivos. Continuo odiando, porque ela me colocou lá para baixo da redação. Mas não é tão difícil. A gente consegue fazer. O IBGE foi FGV
Eu assustei também com o português. Nossa, eu tava Português. feliz com a FCC, chegou IBGE de 15, o português, eu não lembro quantas que eu acertei. Foi 8, 9 ou 10. Foi uma coisa. Eu achei horrível. Eu falei, nossa, péssimo. Mas Eu é, acho que eu fiz 18 de 22 do TJ Ceará. Aqui, pulinhos, pulinhos, pulinhos de alegria. Outra coisa aqui que João Pedro perguntou se a gente toma suplemento ou medicação para ajudar na concentração, sono. É o seguinte, eu não posso praticamente nem tomar café. Eu só tomo café de manhã, que eu me tremo. Se eu tomar 2 xícaras de café, eu começo a me tremer. Então, não é uma coisa assim, cada um se dá. Tem gente que toma, eu não sei nem o nome da vitamina. Alguma vitamina que dizem que é legal, mas e coisa de sono, tem um neurocientista, alguma coisa assim, Siddhartha, que é daqui de Natal, que ele diz: respeitem o seu sono. Se você está com sono, durma. Ai, tô turma. morrendo, morrendo de sono. É muito melhor você dormir 15, 20 minutos e acordar ok, do que você ficar pescando, pescando, pescando e sua 1 hora não render nada. E você tá se É. prejudicando, você tá fazendo mal pro seu corpo. E eu também não tomei nada, não, porque café da manhã, porque, nossa, meu estômago não aguenta café o dia É. todo. Eu acho que o corpo vai acostumando. No primeiro dia que eu peguei para estudar, eu estranhei muito, muito. Eu falei, nossa, não vou dar conta. Mas no segundo dia, no terceiro, no quarto, eu me adapto muito rápido às coisas, muito fácil. Eu tinha sono, hoje eu já não tenho mais. Eu assento para estudar, eu não tenho sono mais. Eu tenho sono, vai me dando sono, vai dando 10h30, 11 horas da noite. Mas depois do almoço, nada de sono. Durante o fim de semana eu estudo normal nesses horários, eu não tenho. Então no começo dá sono mesmo. Então, ou você respeita o corpo mesmo, dá uma dormidinha, ou então você fala assim, não, vou tomar água, dá uma volta em casa, é bom dar uma volta 15 Água minutinhos. gelada no rosto. Água gelada, mas eu nunca tomei nada. Eu acho que não precisa. Não precisa mesmo. É Eu tudo acho que questão faz de. mais mal do que bem. Você ficar desregulando seu corpo artificialmente. Agora, de tarde, às vezes eu gosto de tomar 1 xícara de chá verde ou chá de hibisco, já que eu não posso tomar café e eu gosto de Uhum. ficar, antes de tomar alguma coisa, eu gosto muito de chá e dizem que dá uma acordada, mas eu não sinto muita diferença. E também eu já tive época que eu conseguia cochilar assim 15 minutos e não tenho culpa. Se você consegue cochilar 15 minutos, tem muita gente no mundo que lhe inveja. E isso é É, bom. Você é verdade. consegue 15 minutos, não vai fazer você. Ah, eu não vou passar porque eu dormi 15 minutos. Façam isso. Não. Mas eu sentia muita culpa quando eu deitava, eu ficava, eu não tô estudando, não tô estudando, não tô estudando. Isso não é bom. E assim, isso daí diz que é reparador dormir um pouquinho, né? Tem lugar que Até para até mostra. sua, para o que você estudou antes. É, Miguel outra. agora perguntou vida social no momento de estudos. Assim, é, uma coisa é você sair para um show e você tomar todas e você passar 2, 3 dias se recuperando para conseguir ser gente. Isso daí, infelizmente, assim, na época de concurso, você faz isso uma vez na vida, outra na morte. É, Mas concurso, se você escolheu fazer concurso, você vai ter que abdicar de muita coisa. E quem não abdica, não passa. Não existe essa coisa de óbvio, uma pessoa, ai, meu irmão, o tio do meu primo, do cachorro, conseguiu. Parabéns para ele, mas o resto dos mortais você não vai conseguir, você tem que abdicar. E você vai ter que abdicar de 80% e algumas coisas, óbvio. Ai, eu não vou participar do Natal da família porque eu estou estudando, menos. menos. Porque aí uma tia sua que estava no Natal morre e você fica por causa de um carro que você não passou. É. Não, ó, aniversário de pai, aniversário de mãe, dia dos pais, pra você almoçar com ele, aniversário do irmão, teu aniversário. Tem que ter um momento para você pegar e falar.
Vamos comemorar. Passou no concurso, sai, comemora. Tem que É. ter essas coisas Ah, também. todo pós-prova, minhas amiguinhas, inclusive, Sandra estava aí, elas iam, a gente ia comer alguma coisa no sanduíche, eu já tomava meus 2 chopinhos para relaxar depois da prova, ia dormir, e no pós-prova você pode acelerar. É muito bom quando você faz uma prova e quando você vai bem, você fala, ai, missão cumprida. Você Ou fala, vai nossa, apagar as mágoas também. é igual a MPU, né? Que nem me lembre. Mas essas coisas é bom, porque tudo, eu falei ainda esses dias. Depois que você começa a estudar para concurso, você nunca mais é o mesmo. Você não é, não Se adianta. você quer, se você Eu, quer aquilo, abra a porta para ela. você quer aquilo, se você quer mesmo e aquilo te marca tanto que é o que eu falei. É seu Hoje eu tava sonho. é Aquilo um não é sonho. pesado para você, não é pesado. Você está batalhando para o seu sonho. E é o que eu falei, hoje me deu muita saudade mesmo de um aulão, aquele tanto de gente, assim, e podendo. A gente era muito livre, né, André? Entrava no ônibus, tudo fechado, pegava, ia viajar, fazer prova. E É aquele hoje, negócio, saudade de um edital aberto, né, minha filha? totalmente. Você põe teu nome no ranking? Tua nota no ranking, olho na Sim, vaga? Eu sim. fui. E outra coisa dessa questão do olho na vaga. O olho na vaga, para mim, hoje em dia, é um álbum de recordações do meu concurso, dos meus concursos. Hoje em dia, eu posso ir lá e dizer, nossa, eu evoluí, meu primeiro concurso tem um ou outro que eu não cadastrei. Inclusive, o primeiro concurso que eu passei não está lá cadastrado. Eu tenho que até achar meu gabarito, que eu acho que ainda tenho, para colocar lá, porque fica um cronograma, uma coisa assim, nossa, eu passei nesse, não passei nesse, fiz tantos por cento nesse. E vai tendo a ficha lá, né? É muito E eu bom. gosto de cadastrar também, às vezes eu cadastro logo quando eu saio da prova, porque quando o gabarito sai, eu não fico naquela emoção de, ai, errei. Porque é horrível, você fica, errei. Você pode ter até errado pouco, mas errei. Você vai assim, murchando. Quando o gabarito oficial sai, já tá lá tudo mastigado para você, tudo organizado. Isso aí para mim é ótimo. Pra mim também. E você já tem noção, ele não erra, viu? É muito raro errar. No MPU, Agora, no TRF4, ele tinha me colocado para fora, mas foi uma errada ótima. Eu, nessa errada, eu não reclamo. O TRF4, ele tinha me colocado para fora e eu estava dentro, o de você técnico. olhou aquela possível classificação? Isso. Tá? Tava, mas me colocou assim para cento e pouco e eu estava em É, 70 e pouco. isso também comigo ele não acerta. O único que ele acertou comigo Mas era muito para frente. pra mim também, ó. O TRT2, eu tava em 600 e pouco. Ele me jogou pra mil e tanto. 500, mil e tanto. Que eu nem. E só que ele acertou muito o TRF3 e o TRF4. Eu acho que é porque foi urgente. Mas eu Olha, vejo também que quanto mais longe a gente, tipo, se você tá depois eu acho que dos 300, 400, ele vai errando mais. vai Se errando. Não, você tá mais próximo, por isso, mas também assim, todo mundo faz, ai, acerta, gente, acerta. Ele não vai acertar com certeza porque vai anular às vezes uma questão ou outra, mas para não, mim na vaga acerta total. acerta muito. Você tem muito. Você pelo menos tá dentro ou não, né? Não naquele possível classificação. Exato. Mas na onde você tá se vendo ali mesmo naquela classificação. Eu acho que quem foi bem na prova coloca. Tem muita curiosidade. Igual o TRF4 eu tava em 16. Na realidade, eu estava em 18. Olha você ver o olho na vaga. E só que lá É, tava me jogando para 30 e tanto. Porque ele não quer também te dar expectativa. Às vezes é é. isso, né? Conta que tem gente que não coloca. O William perguntou se fazer simulado desde o início dos estudos é bom ou só depois de ver o conteúdo. O estratégia ele fazia muito simulado, né? Só que eu só fazia,
guardava, fica na área do aluno a correção dos simulados, não fica no YouTube, eles corrigem ao vivo, mas eu fazia só depois que eu via todo o conteúdo, para eu me testar mesmo, fazia revisão, fazia tudo certinho, mas depois de ver tudo. E você, André? Eu nunca fiz simulado. Nunca, porque eu já colocava na. Apesar de ter uma ideia legal, assim, de, de dia de prova, né? E até outra coisa que sobre português, redação, e sobre essa questão de simulado, eu assisti a live dessa minha amiga Aninha, que ela passou para concurso. Não, me tá dando muito trabalho, muito trabalho. Eu não sei o que é que ela tá fazendo, que ela quer participar. Ela fala Não, coisa. é só abrir aqui a porta do quarto que ela fica circulando sem bater a porta. Ela tá batendo em todas as portas para entrar, para sair. E essa minha amiga Aninha, ela disse que ela, todo domingo, eu não sei se era todos os domingos ou tantos domingos antes da prova, ela ia para um apartamento que um amigo dela emprestou, como se fosse o dia da prova. Ela acordava no dia, ela pegava o lanche, ela se arrumava, ia para o local, sentava, desligava tudo, imprimia uma prova antiga, fazia. E, assim, na minha primeira prova, eu acho que eu senti febre, de tanto que eu passei mal, porque é muita sobrecarga, né, gente? Para muita gente, isso daí pode ajudar. Se você realmente fizer um simulado, simulando todos as questões do dia da prova, eu acho isso interessante. Mas nunca fiz. Dessa forma, também nunca fiz de simular mesmo até o ambiente da prova, mas eu fazia para fazer exercício, me testar, ver É quanto. sempre exercício, pessoas profissionais, assim, feito estratégia, professores muito bons fazendo, eles super entendem. Ó, o Marcos me mandou lá, ilustríssima colega. Oi, Marcos. Ele é da minha sala do direito, Andréia. Aí tem Eu mensagem. puxo aqui para falar e sobe um monte de coisa e eu não vi. Marcos É, Nakahara, né? Vamos ser é. concurseiros todos juntos, Marcos. Vamos ser concurseiro. Entrou um da minha sala, o Gabriel. Ele é concurseiro também, só que ele é de policial. Vai ser Ele aprovado na Polícia do Distrito Federal. Já está vai, lançado aí. e vai fazer Polícia Federal também. E É. Polícia Rodoviária Só treine para o teste físico, que é pesado. é pesado. Aí Paula é uma moça que eu conheço faz muito tempo, e Paula teve uma época quando a gente se via mais, Paula Lira. Ela estava estudando para concurso para o TRT. E nessa época eu acho que eu fazia faculdade ainda de direito e tipo nem aí, não sabia o que eu queria. Ia para festa, e viajava, e trabalhava, curtia a vida. Depois eu conto uma live assim da minha trajetória de zero estudos antes da minha época de concurseira. E Paula, tipo, ai, tô estudando. E teve uma vez, como ela passou no TRT São Paulo, ela falou, conversou comigo, eu vi que ela tinha passado. Eu, nossa, Paula, me conte como é que foi, não sei o que. Ela disse, André, eu abdiquei de muita coisa. Tinha, às vezes, aniversário que era pra eu ir, eu não ia. Minhas amigas, poxa, do jeito que eu tava na salinha de estudos, eu ia só pra falar com o pessoal, pra dar oi. E super se dedicou. Tá aqui, tá indo pro terceiro período de nutrição e já analista do TRT, né? Isso daí. Que isso? E Assim, no, analista do TRT conseguiu ir para Pernambuco, conseguiu ir pro pra estado, Fer... não é o estado dela, mas eu acho que era para onde ela queria ir. Aham. É muita coisa, igual, né, o Miguel, que aí o Miguel é meu marido, né? Ele tá assistindo lá no quarto, ele perguntou, né, da questão de vida social. Eu só não abdiquei da vida social da família, né? Ainda assim, abdiquei muito, mas da questão de aniversário, você falou Natal, almoço, alguma coisa no fim de semana, eu não abdiquei. Mas eu abdiquei totalmente de sair, e não só eu, né? Quem tá com você estuda junto, nem que seja sem estudar, mas vive aquilo junto com você. A gente sempre era não, não vamos, não sei o que, tem que estudar, não. E a gente fica chato, né? Aí Mas às você vezes já você usou como desculpa?
porque eu adoro usar como desculpa. Minha irmã tem ódio. Eu adoro usar como desculpa, Camila, porque eu não gosto, às vezes, eu não gosto muito de sair. Eu não sou uma pessoa muito sociável. Aí eu sempre digo que eu vou estudar e ela diz que eu sou chata. E eu uso como desculpa. Ah, mas Andréia, a gente fica assim. Antes eu não era assim. Antes eu ia. Nossa Senhora, antes de eu estudar. A partir do momento que eu comecei a estudar, peguei o ritmo, gostei e comecei a fazer concurso, nossa, não faz falta nenhuma. Aí, sim. Nossa, E também, assim, para você que é casada, na época de namorar, a gente, óbvio, tem saída, às vezes o pessoal marca, ai, vai sair. Tipo, se marcaram de 3 horas da tarde, é um sábado, você pode estudar até 6 horas da noite e ir um pouco mais tarde. Tipo, isso uhum. daí também não vai, você não precisa estar acompanhando o ritmo do pessoal eternamente. Você pode ir um pouquinho depois, isso daí não vai. É verdade. Mas quando tem edital aberto, eu não aconselho. Zero saídas. E eu não Zero. sei assim, se tem alguém da época. Isso é muito do pessoal que estudava para TRT. Eu acho que hoje em dia ela nem é tão ativa nas redes sociais. Tem uma menina que é Nusa, o nome dela, Nusa TRT. O perfil dela ainda está ativo. Ela trabalhava, ela fez 20 e poucos TRTs. Ela teve crise de pânico, teve uma prova que ela foi para a prova medicada, foi uma coisa assim, de ela já com pavor de avião, várias coisas. E Nusa, ela disse que essa coisa de questão social, as amigas dela chamaram uma vez ela para sair e ela não foi. Só que era uma coisa assim que dava para ela sair, que não ia, só que ela, ai, não vou, não vou, não vou. E uma amiga dela que estava nessa saída no final da festa, eu não sei se era uma festa ou se era um bar, faleceu num acidente de carro. E ela, Nossa. assim, tem um arrependimento de, poxa, eu era tão fechada, tão, não vou, não vou ver. Não, ó, você não vai ficar indo para bater uma panela, você tá lá, mas não abandone os seus queridos, assim. Meu grupo, eu acho que eles não estão mais aqui, mas meus coleguinhas que dão trabalho nas nossas saídas, eles são assim, vamos festejar e depois a gente se recupera e volta, mas todo mundo tem, você tem que ver as pessoas também. É, quando dá para ver, né? Assim, Exato. igual hoje. Hoje não tem nada em vista por enquanto, perfeito, né? Mas quando tem É, edital, é coisa de 3 meses, não aí vai eu matar, não. não vai. E outra coisa que eu ia falar, o que que era? Muitas vezes também a pessoa fala, mas precisa mesmo disso? Aí você pega e olha e fala assim, precisa sim, igual eu, né? Muitas vezes quando eu parei de trabalhar para estudar, eu vi muito, mas você vai só estudar? É só, eu vou só estudar. E não é só, né, Andréia? É Exato. muito. A gente não tá à toa, é um trabalho. Para mim, aquilo era um trabalho. Só que eu não tinha hora para parar nem para começar, né? Não tinha. Eu tinha que estudar para alcançar a minha meta. Muitas pessoas que vê que a pessoa estuda para concurso acham que ela não faz nada e ela faz muito, A gente, a né? gente tem que bater ponto e ser nosso próprio chefe É. e fiscalizar e A família, não tu, a minha nunca me cobrou, nunca. Mas tem gente que tem família que cobra, tem gente que tem amigo que cobra. Aí vem um amigo te falando assim, amigo, falando assim: Nossa, eu conheço uma pessoa, uma amiga minha, que passou em quinto lugar e não foi chamada. Pra é, que falar? É desnecessário, não precisa. exato. Ou então, ai, fulaninho estudou 3 meses com a apostila e passou. Aí você vai É, tentar explicar que essa pessoa fez um concurso de um cargo de nível fundamental de uma prefeitura. Só que exatamente. as pessoas não, que óbvio, são cargos que hoje em dia não deve existir mais nada que você, se você não se dedicar, você não consegue entrar. Hoje em dia, eu acho que todos os cargos devem estar todo mundo, e principalmente com essa pandemia, todo mundo correndo atrás. Até Mas caiu aqui. É.
Mas não é. Ou então, você já parou no QC e fez questão de cargo assim de MP, juiz de 2012, de 2013? Você compara com a prova Ah, do já. TRF3, Nossa, era muito fácil. Perguntando assim, quais são os órgãos do Poder Judiciário. era às vezes Nossa, uma linha. Só que para a época não tinha aquele quantidade de concurso, não tinha quantidade de material, era um nível alto. O pessoal estudava, o pessoal se dedicou. Só que hoje em dia, nossa, mudou muito, 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 muito. A gente está, ó, concorrência altíssima, nível de prova altíssimo, tempos difíceis, mas isso não pode desanimar a gente, porque a gente tem que colocar o nome na lista, uma hora chama. E além disso, não basta, igual a gente falou, passar. Muitas vezes, antes de você passar, aí a pessoa, além de perguntar, falar que fulaninho estudou 3 meses, aí fala assim, nossa, a pessoa, não sei quem estudou e foi chamado. Ou então pergunta, quando que você vai ser chamado? Minha filha, se eu soubesse quando que eu ia ser chamada, eu ia estar tão feliz, né? eu Nem estava em pensar. Paris um mês antes. Estaria, em Paris, já teria marcado a minha viagem. Exato. Mas, infelizmente, é uma coisa que não consegue prever hoje em dia mais. E aí fala também quanto tempo estudou. É muita cobrança de todos os lados, mas é muita coisa que a situação do teto de gastos, né, fez com que as nomeações caíssem muito. E a questão mesmo da concorrência, tudo mudou muito. Já vai Ainda. 20 para as 10. Vamos para a última pergunta e depois eu quero fazer uma perguntinha final para você. É de Ah, Célia aqui que perguntou se faz mapa mental. Eu não fazia muito mapa mental porque meus dons de desenho, de algumas coisas assim, não são excelentes. Eu acho que é bom mapa mental que você deixe algum colorido, alguma coisa. Mas eu faço alguns resuminhos, algumas coisas que quando eu vou ver a questão, eu lembro. Pronto, tá aqui o que eu resumia. Eu tento fazer assim, ó, cada dia, não sei nem de que é isso. Cada, tipo, PDF1 eu fazia de azul, aí outro eu fazia de outra cor. Porque quando eu precisava lembrar, eu sabia em que parte da página estava e mais ou menos em que cor estava. Eu podia não lembrar do que estava escrito, mas eu sabia mais ou menos. E essa questão do ah, colorido é bom. uhum, é bom mesmo. Mapa mental eu não fazia. Eu lia muito mapa mental. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco do que eu fazia. E eu tenho também o Estratégia liberava muitos mapas mentais, a Lulu Concurseira. Também é muito bom, ela vende, né, mapas mentais. E eu um dia vi na, na Saraiva, olha aqui, ó, mais ou menos isso aqui, ó. Virei a câmera. Olha, Uhum. isso aqui é muito concurso com mapa mentalizado. E aí, eu estava vendo direito civil hoje, e aí, na medida que eu vou vendo as coisas, ó, direitos fundamentais, direito constitucional, isso daqui é um resumo da matéria que eu vou me lembrando. Às vezes eu estou dentro do carro esperando alguém também, e vou lendo isso. E aí, ó, meus códigos são tudo riscado. Eu entendo, tá, gente? Ninguém vai entender, mas isso É, aqui só eu entendo. Isso é aqui eu desse vou jeito. na medida que eu vou fazendo exercício, eu vou vendo do que tá falando. E, ó, código também, ó, caderno, eu vou escrevendo tudo. Aqui, ó, tem os mapas. Ah, uma coisa também que eu vou mostrar para vocês depois. Esse daqui é todos os meus conteúdos que eu já tive. Muita coisa eu já doei para biblioteca. Quem é Pra concurseiro e não for acumulador, não é concurseiro. Ou tem um concurseira. HD cheio de material inútil que você vai salvando, porque a pessoa manda um livro que você acha que vai precisar, ou você tem esse tanto de coisa. É isso mesmo. Ó, isso daqui é coisa que eu acho que um dia eu vou usar. E aí deixei aqui. Coisa também que eu acho que um dia eu vou usar é aqui em cima, ó. Aqui é É, o que eu tô usando. Aí tava tão bagunçado que eu coloquei o que que tá em cada lugar, ó.
Aqui tá em ordem. Primeiro vem civil, depois processo, depois constitucional. Só que uma coisa que eu vou mostrar para vocês também, que eu descobri quando eu fiz os TRFs, é um negócio que chama Memorex. Você viu, Eu Andréia, já esse vi Memorex? a propaganda, mas eu nunca vi. E só Ó, uma coisinha assim, dos mapas mentais, eles são muito bons. Tem muita gente que faz eles excelente, uma qualidade excelente. Mas mapa mental, a ideia também é você fazer o seu, porque você que vai fazer as ligações, vai ter ideia de ligar o que ao que, fazer os a, tracinhos lá. É a, importante isso. é isso mesmo. Olha, eu quero mostrar também, ó, isso aqui, para a pessoa conhecer o material de estratégia, isso aqui era do TRT, são os resumos, ó, das aulas. Tem tudo aqui, ó, e depois as questões. Eu fazia as questões, tudo do resumo. Eu pegava os resumos para ler depois nas aulas, depois eu ia para as questões e fazia tudo, corrigia, ia para CLT, fazia tudo certinho. Já isso aqui é slide, ó, de atos administrativos. Eu assisti os slides e ia anotando tudo que o professor falava. Então, isso aqui eu imprimia. PDF, não, porque Agora o era muito PDF do Estratégia eu imprimo, só que eu imprimi assim, 2 PDFs por página. na E eu acho página. que dá para ler direitinho. Porque assim, hoje em dia, eu acho que os PDFs, eles não têm mais aquelas 90 páginas. Páginas úteis, assim, de conteúdo, geralmente tem no máximo 40, 30 e poucos. Então, dependendo da matéria, você tem como imprimir, assim. Se você vai, hoje eu tenho que estudar o PDF 2 e eu tenho uma consulta. Então, você não precisa imprimir o curso todo, mas você vai lá na sala de espera, imprime e lê lá. Faz os grifinhos lá, porque 20 páginas você não vai gastar sua impressora inteira. É. E aí, o último que eu vou mostrar é os Memorex. Os Memorex eu vi, chama. Esqueci o nome, gente, Nossa, peraí, memória. Eu esqueci o nome do Instagram, depois a Andrea passa, se eu não lembrar enquanto eu tô aqui. Deixa eu Mas anotar aí, ó. aqui. Ó, Isso minha aqui são caneta. os. Oi? Minha Ah, tua caneta. caneta, que gracinha. Cachorrinha, a tua é a Naomi. É. Aí, isso aqui são os mapas mentais que a estratégia libera. E os memorex é coisas, palavras-chave, que é de questões que caem muito na FCT, de cada matéria, ó, dica 7, dica 8. E aí, eu fui lendo isso em ônibus. Tem muita dica legal aqui. E aí, muita coisa disso me ajudou também, ó. Quer ver? De tudo, de tributário, de todas as matérias. Eu acho que tudo que é na fase final para você fazer revisão, lembrar, ter alguma coisa é importante, mas tá tendo É. conteúdo na cabeça. Uma coisinha dessa de você não precisa andar com vade-mecum, é óbvio. Mas, tipo É, assim, a questão dos cronogramas tem a organização da sua semana, você pode ter alguma emergência para resolver durante a semana, mas 95% da sua semana você vai conseguir planejar lá antes. E se naquela vai. semana você vai ter que sair de casa para fazer alguma coisa, às vezes levar uma mãe no médico, ou você ir no médico, ou resolver qualquer outra coisa, não custa nada imprimir Levar. um bloquinho, alguma coisa, e não leve, eu estou estudando direito financeiro, eu vou levar o capítulo 2 de Direito Financeiro para eu aprender. Não, você não vai aprender nada sentado no consultório. Você vai levar alguma coisa para revisar. Algo que você É, já leu, algo que você já sabe, essas coisas. exatamente. Aprender não consegue nada. E É, outra é gente falando. isso que eu ia falar. Se às vezes a tua concentração não é tão boa, então coloca um vídeo ou se tiver, tem muito aplicativo hoje, estratégia Cat, tem um também. Tem, eu tinha para o TRF4 visto aquele legislação destacada. Só que eu achei uns errinhos assim chatos da legislação destacada, de muito material que não caía na prova, que não estava no edital.
Aí mandei um Aham. e-mail para eles, aí ele, o pessoal tá viajando. A partir de tal dia você fala. Aí eu, gente, eu tô sinalizando que vocês colocaram. Imagine você ler 10 folhas de artigo de penal e aquilo não cair na sua prova. Porque você está confiando no. Mas foram poucas coisas que eu achei erradas. E essa coisa do legislação destacada, às vezes eles têm uns códigos promocionais, alguma coisa, que quando você está em dificuldade de saber toda a legislação que vai cair, e ele separa por dia. Tipo, dia um você vai ler tantas páginas, dia 2 tantas páginas. Para lei seca, para revisão, eu acho uma coisa legal. Tem outro também que chama, quer ver? Chama Mapas da Lei. Eu gostei. Você gostou dos Mapas da Eu Lei? Eu nunca acho vi. nunca viu? Mapas da Eu Lei estava longe dessa, que geralmente a gente vê nas redes sociais, alguma coisa assim. Tô meio desatualizada. é do Estratégia. Eu tô olhando Ah, aqui também do que me vendeu o Memorex. Tem um Instagram que tem muitos seguidores também. E eu achei no dele. Os mapas da lei é coisa do Estratégia. Eles ah, pegam a lei, por exemplo, a lei 8.112 e eles mapeiam tipo, os artigos que falam das proibições, por exemplo, do servidor público, já caiu mais de 9 vezes nas provas. Aí eles marcam em vermelho, porque aquilo cai muito. Artigo que nunca caiu, eles também marcam, porque aí você vai ter uma noção do que mais cobra naquela lei toda. aquilo Da já, lei já chama atenção, né? já chama atenção. Da lei 8.666 também é muito bom ver o que mais cai. Me ajudou muito também isso. Eu vi da Lei 8666. Com a medida do tempo, eu fui aprendendo as coisas, fui tendo bagagem, eu fui indo para essas coisas. Mapas mentais, mapas da lei, também, igual você falou, legislação destacada. Para E ir tinha relembrando e não ser uma espécie de revisão, né? Com estímulo diferente. e também tem um curso no Estratégia que fala temas avançados, temas difíceis, por exemplo, Vou tema anotando de aqui. temas difíceis como esses temas que cobram pouco, Às vezes também concursos. para discursiva deve ser bom. Hã? Para discursiva também pode ser bom, né? É muito bom. Temas que caem pouco, mas que quando cai ninguém acerta. Aí eles também já fizeram aula só disso. Aí você vai começando a pegar essas aulas de temas mais difíceis e Eu tudo mais. tô, anotando aqui porque a gente pode estar nessa vida há um tempo, mas a gente sempre tá para aprender coisa nova. Esse É, legislação destacada já foi uma dica que eu tinha visto nos perfis, não, nos grupos de concurso, e essa coisa assim desse Memorex, mapas da lei, se alguém gostou que já está na batalha, que já tem uma ideia, eu também acho legal a gente lembrei. Não achei, mas lembrei. O Instagram chama Pensar Concursos. pensar concurso. Pensar Concursos. Lá eles têm Memorex, que é muito bom. Que aí você vai lembrando. E aí temas difíceis, aí já vi também um de constitucional que fala daquela parte da intervenção. Ah, eu não Quando sei nada. ao Sei nada de federal, intervenção. isso eu também não sabia nada. Mas essa aula foi boa, esclareceu tanto. E é Qual é? tema, Qual é? não chama temas avançados similares. Sabe no cursos exclusivos na plataforma de estratégia? Tem lá, vai estar lá para a página 5, Eu 6. assinei faz uma semana, aí eu não tenho muita ideia do. Eu tiro fica lá, é no cursos exclusivos. Colocar aqui, verificar a intervenção federal. Para quem também está vendo, eu acho que tem no YouTube de Marcelo Sobral a aula dele da LIA, da Lei de Improbidade Administrativa. Eu acho que está no Ah, YouTube. A aula dele é excelente. É muito então, boa. E Lia cai em discursiva. Vai cair em toda prova, toda prova vai ter lei de improbidade administrativa. É uma lei pequena, mas que a gente costuma dar umas esquecidas. Essa aula dele, e é de graça, tem no YouTube, eu acho. É muito boa.
Esquece mesmo. Tem que, é Lei o que do eu falo. pregão, lei essas leis pequenas que a gente tem que sempre ficar revendo porque cai toda hora. Ai, é Tem. tanta coisa. E deixa eu ir para a última pergunta, quase 10 horas. Eu ficaria aqui até depois da manhã, ia ser mais 20 lives, mas É, vamos ter um fim. Todo carnaval tem seu fim. é, Você, esse ano, assim, você se inscreveu nesses que estavam com as inscrições abertas no TJ Rio de Janeiro, no TJ Santa Catarina? Você tem algum curso que você está, ó, 28, 26, 25 segundos restantes. Eu vou reabrir para você se despedir. Deixa eu encerrar e viu? eu vou dar a última reabertura. Tá bom. Você tem 15 segundos só. Então já fecha, né?